Fala galera, mais um vídeo aqui para vocês, né? E eu pensei, gente, que tinha gravado aí esse vídeo, mas acabei me equivocando. Eu não sei se eu não tinha salvo ou se eu não tinha editado. Fui olhar lá no material que eu estou preparando para vocês já para o ano que vem e não estava lá currículo escolar. E eu lembro de ter esse material aqui com a gente, né? Então, alguma coisa está errada, né? Então, resolvi aqui trazer esse vídeo. Eu não ia gravar mais vídeo esse ano, mas encerrando esse maravilhoso aqui ano de 2024, né? Tão abençoado por Deus, né? Então, muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Já tem um vídeo aí no canal, vídeo especial da retrospectiva. Vai lá conferir, gente. Tá lindo, tá emocionante, tá bom? E lá eu conto um pouquinho como foi o ano de 2024. Lembrando que é um vídeo focado para o Leandro professor. Tem o Leandro marido, tem o Leandro filho, o Leandro professor, né? E o Leandro amigo. Esse é um vídeo da minha retrospectiva com o professor, tá bom? Então, para ninguém ficar chateado, triste, é uma menção ao ano de 2024 e ao professor Leandro, tá bom? E, gente, interessante, eu acho que faz muito tempo que eu não gravo aqui um vídeo sem óculos. A gente, quando começa a usar óculos, a gente acaba ficando dependente e achando aqui um pouquinho estranho, né? Muito tempo usando óculos e fazia um tempo que eu não gravava. Mas estou aqui trazendo para vocês esse vídeo maravilhoso de currículo, tá bom? Então se inscreve no canal. Já batemos a marca de 6.000 inscritos e meu aniversário tá aí, tá chegando, tá bom? Então até meu aniversário em maio, já estou querendo meu aniversário, viu? Quero aí 7.000 inscritos no canal, tá bom? Vamos ajudar o professor também, estou aí no Instagram. Vamos ajudar o professor aí a chegar aos 1.000 seguidores, tá bom? Vamos aí divulgar o Instagram do professor e o canal, porque vocês sabem, eu passei por um processo de hackearam, né, o meu Instagram e eu perdi meu Instagram, que estava bem divulgado, bem amplo, né? Alcançando um número bom de alunos, porém foi hackeado, então vamos ajudar o professor aí a crescer e a voltar a ter o mesmo alcance que tinha no Instagram, tá bom? Então vamos ajudar o professor aí a chegar aos 1.000 seguidores. E lembrando, né, gente, que estamos aí para ajudar cada vez mais vocês aqui no mundo dos concursos, tá bom? A conversa tá boa, mas vamos ao que interessa. Show de bola. O tema da nossa aula de hoje, gente, é currículo escolar, tá bom? E, para quem não sabe, eu sou o professor Leandro. Estou aqui há 4 anos preparando pessoas para concursos e seleções e você pode estudar comigo, com valor acessível, com material de qualidade, graças a Deus, com muitos alunos aprovados. E aí, em 2025, você pode ser um dos próximos, tá bom? Temos turmas só para professores. Eu tenho um número muito grande de professores no grupo, mas também tenho alunos que estudam só português. Já aprovei aqui guarda municipal, já aprovei técnico de enfermagem, eu já aprovei psicólogo, né? Pessoas da limpeza. Então, não é só professores, o português é para todos os concursos. E temos a promoção, né? Indica e ganha. Você indica pessoas e ganha abatimento na mensalidade. E a nossa Black Friday, né, gente, chega ao fim, graças a Deus, foi um sucesso. Muitos alunos aderiram, né? E até a próxima promoção. Foi maravilhosa, muitos alunos quiseram e aderiram a essa promoção de pagar 2 meses e ganhar o terceiro. Então, nosso grupo aqui esse ano bombou. Glória a Deus. E nosso curso de férias, amanhã já é janeiro, e você é meu convidado especial a participar do nosso curso de férias. Cuida, vem participar, vem estudar, vai ser legal, vai ser interessante. Eu te convido aí a fazer parte dessa turma maravilhosa. Tudo bom? Muito bem, vamos começar. E aí, a melhor parte, a cereja do bolo. Olha o tanto de aprovados. Inclusive, vamos aqui atualizar essa lista, né? Vamos atualizar essa lista de aprovados, tá bom? Se Deus quiser. Show. Então, currículo e educação, né, gente? Quando você fala de currículo, fala de educação, vamos entender como isso aí funciona, como é organizado, qual autor que menciona, o que a LDB fala sobre isso, né? Vamos entender tudo aqui nesse vídeo. Currículo escolar é a base da prática pedagógica, que envolve os conteúdos que serão estudados, as atividades realizadas e as competências a serem desenvolvidas com o objetivo de formação plena dos estudantes. Ele serve como referência para a gestão e organização do conhecimento escolar. Ao dispor sobre os conteúdos a serem estudados e o modo como serão abordados em sala de aula, além de estabelecer as metodologias e estratégias de aprendizagens adotadas pela escola. Trata-se de um documento normativo que compreende os objetivos de aprendizagem e as habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos, além de orientar o trabalho dos professores para cumprir esse propósito. O currículo escolar é a parte integrante do PPP, documento normativo que contém todas as atividades a serem realizadas ao longo do ano letivo
compartilhando com toda a comunidade escolar. Olha que interessante, né, gente? Olha que interessante. Deixa eu ver aqui, que eu tive um probleminha aqui. Só um minuto. Aí, como é que eu faço para... Viu? Tive um problema. Como é que eu faço aqui? Eu acho que... Não. Gente, tive um problema. Peraí, viu? Então, deixa aqui, né? Tive um probleminha fazendo um negocinho aqui para vocês, mas vou acabar falando, tá bom? Um minutinho, volto já. Muito bem, minha gente. Eu fui só colocar aqui o material para complementação, que é interessante que reforça aqui a nossa fala, né? Porque o PPP, ele é projeto político pedagógico. Temos aula aqui no canal de projeto político pedagógico, né? Corre lá para conferir. Ele é P de projeto, porque é algo a ser feito, político, porque ele é democrático, e pedagógico, porque é voltado para a escola. Então, o PPP, ele deve o quê? Ele deve constituir-se do diagnóstico da realidade concreta do sujeito do processo educativo, contextualizado no espaço e no tempo, ele deve ter a ver com a realidade a qual está inserida, da concepção sobre a educação, conhecimento, avaliação da aprendizagem, mobilidade escolar deve servir como instrumento de avaliação também, e da definição e, por consequência, da escola no contexto das desigualdades que nela se refletem. Sempre o PPP ajudar nessa melhoria, né, na qualidade da educação e diminuir cada vez mais a desigualdade escolar. E quando a gente fala de gestão escolar, nós temos uma aula sobre isso, né, aqui no PPP, uma aula específica sobre o PPP. Ele vai falar que o planejamento é a parte teórica dos objetivos, ele é a organização, é a racionalização dos recursos humanos. Quando eu falo de racionalização, eu falo no sentido de razão, usar a mente, né? Nós temos a avaliação, que é um comprovante do funcionamento da escola. Temos aula também de avaliação escolar. E direção e coordenação, porque é um esforço humano coletivo do pessoal da instituição. Então, a organização escolar, ela parte por todos esses conceitos aqui, todos esses modos. Então, você colocando lá no canal, você encontra aula, gente. Eu tenho muitas aulas sobre PPP, inclusive, novas aulas vão ser atualizadas aí em 2025, né? Temos aula até recente do PPP, ó, 5 dias atrás. Corre lá para conferir, tá bom? Leandro, tem português, meu filho? Aí é que tem. Já estou preparando novas turmas, novos conteúdos. Cuida, cuida, cuida. Tem uma playlist aí, ó, mais de 11 vídeos para você arrasar na sua prova. Sempre está saindo vídeo. Vão sempre estar saindo vídeo. Corre lá para conferir. Bom, show de bola. Top demais, né? Vamos cuidar. Partiu.
Voltando ao assunto, o currículo, como foi falado, ele é normativo. Toda vez que falar de normativo é porque ele é obrigatório, é lei, tá bom? Assim como a BNCC. E tem orientadores como o PCC. PCC não, PCN. O currículo escolar é parte integrante do projeto pedagógico, documento normativo que contém todas as atividades a serem realizadas ao longo do ano letivo, compartilhado com toda a comunidade escolar. Temos aula de LDB aqui no canal. Ele surgiu para organizar o projeto pedagógico e atender às diretrizes educacionais, como com a padronização dos conhecimentos a serem adquiridos pelos alunos, de modo a garantir uma formação democrática que proporciona a humanização, a cidadania, o direito à educação e a diminuição da desigualdade cultural. Com esse proposta, a LDB definiu o currículo escolar como um conjunto de competências a ser desenvolvidas ao longo da educação básica para fim de organização das atividades escolares. Então, vamos lá. O que a LDB diz? Estabelecer, em colaboração com os estados, Distrito Federal e município, né, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Aí já parte para a LDB, que daqui a pouco a gente fala sobre ela, e eu não posso deixar de mencionar aqui, ele falou sobre a educação básica, como é que funciona a organização da educação básica. Eu coloquei ela lá no final. Eu tenho quase certeza que... Aqui. Vou adiantar. Esse aqui ia falar lá no final, mas como o texto aqui puxou, eu trago já aqui para nós, tá bom? E às vezes o slide ele fica fora da ordem. Lembrando que esse material é só para alunos, tá bom? Quem é aluno recebe o material, recebe tudo bem direitinho. Então a gente falou da educação básica, então tá aqui, né? Organização da educação escolar, né, no Brasil. Educação básica, educação no Brasil. Então, tem educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né, educação infantil ali dividida em creche para escola, aí tem ali as idades, né, tem ali o ensino fundamental, que agora se chama anos iniciais, anos finais, e o ensino médio. O outro nível da educação, nível 2, o nível 1 é a educação básica, o nível 2 é o ensino superior, dividido ali em graduação, pós-graduação, mestrado, amém, Senhor, doutorado, né? Se Deus quiser, em breve. Então, tá a organização escolar para vocês. Lembrando que está aqui ó, na Lei 11.124, 6 de 2 de 2006. Show. Vamos falar sobre os tipos de currículo. Mas ele falou sobre a BNCC, eu vou trazer sobre o que ele fala da BNCC aqui. Cadê? Para o vídeo ficar bem na ordem. Mas daqui a pouco eu falo sobre os tipos de currículo, tá bom? Não. A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, temos vídeo aqui no canal sobre a BNCC. O que a BNCC fala? Sobre a elaboração, né? Na BNCC vai falar que a elaboração do currículo escolar é realizada em conjunto com o PPP, como acabei de falar, e atualmente o currículo deve se orientar pela BNCC e ser composto de uma base comum e uma parte diversificada. Parte comum é aquela parte que é comum a todos e a diversificada que vai variar de região para região, de local para local. Na base comum devem ser considerados os componentes curriculares e as competências estabelecidas pela BNCC para todas as escolas, bem como as suas competências gerais específicas. Temos aula da BNCC com lá para conferir, tá bom? Na parte diversificada, deve constar as definições das secretarias estaduais e municipais de educação, além de definições das próprias instituições de ensino. Ela complementa e enriquece a base comum, além de respeitar as características regionais e locais da sociedade, ao inserir novos conteúdos integrados a ela e de acordo com as competências já estabelecidas. Dessa forma, o objetivo da BNCC é que todos os estudantes tenham o direito de desenvolver uma base comum de aprendizagens, de modo que também desenvolva competências, habilidades e aprendizagem relevante em sua própria realidade local e social. Como já foi falado, em muitos outros vídeos sobre a BNCC, já expliquei o que é a parte comum e o que é a parte diversificada. Eu não vou ficar retornando para o vídeo não ficar muito extenso. Eu recomendo você ir lá na aula de BNCC, que eu explico isso aqui bem direitinho. Os tipos de currículo. Então, eu tenho os tipos de currículo formal, real e oculto, é o que nós vamos falar agora. Tem os tipos e as manifestações e as abordagens. Vamos lá. Os tipos de currículo. O currículo formal, real e oculto. O formal é estabelecido pelo sistema de ensino, expressa em diretrizes curriculares, objetivos e conteúdos das áreas.
ou disciplina de estudo, encontrado nas leis, nos parâmetros e diretrizes curriculares. Então, o currículo formal é aquele, né, que está ali, que vem da Secretaria da Educação. Fala, galera, estamos aqui estudando, ó, tipos de currículo. Então, eu tenho o tipo de currículo formal, real e oculto, né? O formal é aquele conteúdo que vem da Secretaria da Educação, nos livros didáticos. O currículo real é a realidade que meu aluno realmente aprende. Um exemplo, eu tenho 30 alunos e eu quero alfabetizar os 30, porém eu só consegui alfabetizar 20. Então, a realidade que eu tive foi que eu alfabetizei 20 alunos. Isso é a realidade, o currículo real. E o currículo oculto são aqueles valores que passamos para nossas crianças, por meio de atitude, por meio de ações, é a nossa influência na educação. Então, o currículo formal é aquele que vem da Secretaria da Educação, o real é a realidade que acontece em nossa sala de aula, e o oculto são valores que são passados para os nossos alunos de forma explícita e implícita. Vem estudar comigo Conhecimentos Pedagógicos para Concurso com o professor Leandro. Show, né, gente? Então lá. O currículo real acontece dentro da sala de aula, com professores e alunos a cada dia, em decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino, sendo um conjunto de experiências, de tarefas, de atividades que geram o que se supõe a aprendizagem. Então, aqui é o que realmente acontece, é a realidade. O currículo oculto, usado para denominar as influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores, representando tudo que os alunos aprendem diariamente em meio às várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos, percepções que vigoram no meio social e escolar, sendo oculto porque não aparece no planejamento do professor. Bem explicado aqui, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre os tipos de currículo. Bem, existe também, gente, outros tipos de currículos que não são tão abordados, mas existe o currículo oficial, o currículo oculto, o extracurrículo e o currículo nulo e o currículo operacional. Eu vou falar um pouquinho sobre o currículo nulo.
o currículo, o currículo nulo é como se fosse a anulação daquele conteúdo ou um currículo que foi omitido, não foi passado o conteúdo que realmente como deveria ter sido passado, né? Uma omissão. Então, o currículo nulo é um conceito que se refere aos conteúdos que são deliberadamente omitidos do currículo formal. Essas omissões podem ter várias razões, desde a falta de tempo até questões políticas ou culturais. O currículo nulo também pode incluir processos cognitivos não estimulados pela escola. Então, é uma parte dark aí da educação, tá bom? Em outro momento, falar aqui do extracurrículo, bom? E outro momento. Não vi nenhuma banca de concurso cobrar, fica aí como tarefa de casa. Teorias de currículo. Então, tem os tipos, tem as teorias, né? Eu tenho as teorias tradicionais, eu tenho as críticas e as pós-críticas. As tradicionais, como o nome já diz, já são antigas. As críticas ficam ali no intermediário e as pós-críticas é o que vivemos hoje. As tradicionais é o ensino, aprendizagem, metodologia, avaliação, didática, organização, planejamento objetivo. Ele é mais fixo. As críticas são ideologias, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais, de produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto e resistência. E o que vivemos hoje são os temas um pouquinho mais delicados. Identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, saber, poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade, multiculturalismo. Então, esses são os temas mais atuais. Hoje vivemos as teorias críticas, pós-críticas, perdão. E na abordagem do curricular, eu acho que eu estou devendo uma aula dessa para vocês, nós temos a multi, pluri, inter, trans. A mais cobrada, a mais abordada e a mais famosa é a interdisciplinar, tá bom? Fica aí como tarefa de casa para vocês pesquisarem sobre o assunto. Então, temos aqui como ele se manifesta, o multi, pluri, inter, trans, tá bom? Então, o inter são várias disciplinas que se juntam, o multi é cada um no seu quadrado, né? A pluri também é cada um no seu quadrado, mas trabalhando de forma integrada, e a trans, eu não sei quem é quem, né? Não sabe diferenciar cada um dos componentes. Em um estudo melhor, eu explico isso aqui bem direitinho. A metadisciplinaridade não implica nenhuma relação entre disciplinas, ela se refere ao ponto de vista ou à perspectiva sobre qualquer situação ou objeto, mas não é condicionada por apriorismo disciplinares. De alguma maneira, podemos situar, né, nessa visão os denominados eixos ou temas transversais e a pluridisciplinaridade multidimensional. Então, tem a trans, a inter, a pluri e a multi. A trans é o grau máximo de relações entre disciplinas. Integração global dentro de um sistema totalizador, abordagem mais complexa e que a divisão por disciplina deixa de existir. A inter é a interação de duas ou mais disciplinas, ou seja, quando duas ou mais disciplinas interrelacionam seus conteúdos para aprofundar determinado campo do conhecimento, mais famosa, vale a pena estudar mais um pouquinho sobre ela. Bom, a pluridisciplinaridade é a existência de relações complementares entre disciplinas mais ou menos afins, diz respeito ao estudo de objetivo de única disciplina, através de disciplinas, ao mesmo tempo, ao que integra o conhecimento. A multidisciplinaridade é a organização mais tradicional de conteúdos. Acontece quando um tema é abordado por diversas disciplinas, sem, contudo, haver relação direta entre elas.
Muito bem. E para não ficar em minhas palavras, né, gente, tá aí os PCNs, que são documentos orientadores, que vão falar sobre os temas transversais, como acabei falando no slide anterior. Bom, show de bola. Agora vamos falar sobre as teorias. Aqui nós já falamos, né? E esse slide está melhor do que o outro, né? Já falamos sobre isso. Eu vou colocar esse slide aqui no lugar desse, que eu achei isso aqui mais completo. Show. Vamos lá. Continuando, vamos falar com Rivência, você já falei. Moreira. Ah, gente, tem mais um pouquinho sobre a BNCC aqui para nós, viu? Para elaborar, né, gente, o currículo escolar aliado à BNCC, devemos considerar o quê, né? Que exclui aspectos regionais, como mencionado, né, já falei sobre isso hoje. A parte diversificada é fundamental para um currículo democrático e inclusivo, de forma que os alunos aprendam características de sua região e cultura conforme a BNCC estabelece. Já falei, né? Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio deve ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia dos educandos. As identidades linguísticas e étnicas de cada região, por exemplo, não podem ser desconsideradas no currículo escolar, pois torna a aprendizagem mais significativa e próxima da realidade dos alunos. Então, já falei isso aqui antes, é só um complemento. Vamos ver o que um dos autores mais conhecidos falam sobre a questão do currículo, Moreira. Muito bem. Então, Moreira, princípios e características centrais da teoria, né? O currículo com prática política, o currículo crítico e reflexivo, a contextualização e flexibilidade, né? O currículo integrado, o currículo como educação como emancipação e, lembrando, né, que o currículo compreende o currículo como uma construção política e social que vai além da simples transmissão de conteúdos. Ele deve refletir as relações de poder e a necessidade da sociedade, promovendo a inclusão e a justiça social. Já falei sobre isso. O currículo deve ser um espaço de reflexão crítica, no qual os alunos não apenas aprendem conteúdos, mas também desenvolvem a capacidade de pensar criticamente sobre o mundo ao seu redor, reconhecendo as diferentes formas de saberes. Enfatiza que o currículo deve ser adaptado aos contextos que os alunos são inseridos. Isso significa que ele deve levar em consideração as características culturais, sociais e históricas dos estudantes das comunidades. A teoria defende a integração dos conhecimentos, rompendo, né, as divisões tradicionais entre as disciplinas,
promovendo uma visão mais holística e interligada do aprendizado. O currículo, segundo essa visão, deve ter como objetivo a emancipação dos indivíduos, oferecendo ferramentas para que os estudantes possam transformar sua realidade e participar ativamente da sociedade. A teoria de Moreira busca, portanto, o currículo mais inclusivo, reflexivo e crítico, que promova o desenvolvimento integral do aluno, preparando-o não apenas para o mercado de trabalho, mas também para atuar como um cidadão consciente e transformador. Então, você vê aí que o currículo não é apenas um papel. Olha a importância do currículo na educação. E, para não ficar em minhas palavras, né, Leandro, o que é holístico? Holístico é o que considera o todo, não somente como uma junção de suas partes, e busca entender os fenômenos por completo, né? Então, é um conjunto, tenta entender como um todo, não só apenas uma parte, né? Inteiramente, que se pode referir ao holismo, a filosofia que busca estudar o todo de forma abrangente. Outro autor, gente, fala muito sobre a questão do currículo é o Sacristão. Eu vou tentar aqui trazer para vocês o resumo da teoria dele. Ele coloca que o currículo é prescrito e regulamentado, que o currículo é planejado para professores e alunos, que o currículo é avaliado e que o currículo organizado é um contexto de uma escola e o currículo em ação. Então, o currículo ele é todo um processo, né? Ele trabalha com decisões, ele trabalha para o desenvolvimento, ele trabalha para a prática de controle, ele trabalha para uma organização, né? E ele também relabora a prática. Então, você vê que o currículo não é apenas blá, blá, blá. Ele é um contexto que serve aí, né, para que todos possam aí melhorar a educação, melhorar o aprendizado. Show. E se tem currículo, né, gente, nós estamos falando de planejamento. E se esse planejamento deve ter o quê? Se estamos falando de criança, tem que ter o quê? A brincadeira. E a brincadeira, né, gente, já temos aula sobre isso aqui. As brincadeiras são importantes para o desenvolvimento infantil, pois permite que as crianças aprendam de maneira natural e prazerosa. Brincando, as crianças conseguem estabelecer relações sociais, entender sua autonomia, organizar emoções, aprender regras, fechar suas limitações físicas, desenvolver o raciocínio, atenção, imaginação e criatividade. Além disso, as brincadeiras estimulam o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social dos pequenos, fomentando habilidades motoras, criatividade, resolução de problemas, cooperação e imaginação. Há muitas brincadeiras que podem ser realizadas na educação infantil, como pega-pega, quente ou frio, pula-corda, estátua, entre outras. Valon vai falar muito sobre isso. Vai lá na aula de teóricos da educação e eu falo muito sobre isso, da psicomotricidade. E se estamos falando sobre o ritmo, o planejamento da brincadeira, vamos falar agora também um pouquinho sobre planejamento, mas nós temos aula aqui no canal sobre planejamento educacional.
Planejamento, né, gente? Planejamento. Isso. Já estamos já encerrando a teoria para ir para o simular, né? O planejamento, ele atualiza o conteúdo do plano, aperfeiçoando em relação aos progressos feitos no campo de conhecimento e às experiências cotidianas. Facilita a preparação das aulas, seleciona o material didático em tempo hábil, saber o porquê o professor e o aluno deve executar, replanejar o trabalho frente a novas situações que aparecem no decorrer das aulas. Então, você vê aí que o plano, né, ele faz parte do currículo e lá na aula de planejamento eu explico os tipos de plano, plano de ensino, plano de aula, corre lá para conferir, tá bom? O planejamento, né, gente, está envolvido com o projeto político-pedagógico, temos aula também. Ele tem um planejamento escolar, em nível de instituição, de ensino referente ao anual professor e o de aula diário professor, né? Então, envolve aspectos pedagógicos, administrativos, recursos humanos, recursos financeiros, resultados educacionais. Vai na aula de PPP que eu explico isso aqui, tintim por tintim. Show de bola. E a questão, né, gente, do currículo, ele passa por toda a educação. Então, se ele passa na educação infantil, ele também passa na educação ensino fundamental, anos iniciais e finais, no médio e também na universidade. E o tripé da nossa maravilhosa universidade é o ensino, pesquisa e extensão. Show de bola, muito bom, né, gente? A aula de hoje, ó, suou porque foi completa. Show de bola. Gente, um minutinho para vocês, beber água, ir no banheiro. Daqui a pouco a gente volta com o simular, tá bom? Currículo, tipos de currículo aqui na educação para vocês. O último vídeo 2024, próximo vídeo já é 2025, um atualizado, tudo de novo para vocês, tá bom? Show de bola. Até daqui a pouco. Vamos para o simular, não terminou a aula, tá bom? Voltamos já. Muito bem. E agora vamos para a parte final, que é o nosso simulado, que é a minha parte preferida, tá bom? Simulado. Show. ADMTech. Para a sacristã, o currículo se resume a uma prescrição curricular. A autonomia docente é fundamental no desenvolvimento curricular. Sim. O conhecimento escolar é diferente do conhecimento fora da escola. Sim, conhecimento de mundo, né? Isso mesmo, né, gente? Com certeza o gabarito seria o quê? Letra B. Primeira questão para vocês, letra B. Show de bola. E conhecimento de mundo, né, gente? É aquele, o conhecimento que o aluno traz, né, da sua vida.
Então, gente, o conhecimento de mundo é saber o máximo sobre o que aconteceu aqui, ali e acolá. Em outras palavras, é a sua bagagem cultural, intelectual, que lhe ajudará a interpretar tudo ao seu redor. Então, o conhecimento de mundo é aquele que a gente traz, né, fora da escola, aí entre a educação formal e a informal também. E nós já sabemos, né, gente, a educação formal proporcionada pelo sistema educativo, escola básica e secundárias, universidades e centros de formação profissional, educação escolar. Informar aquela que é fora dos muros da escola, né, proporcionada para fora do sistema educativo, inclui a formação extracurricular adquirido na escola. Então, primeira questão, letra B. Segunda, facete. Conforme o documento Brincadeiras e Brinquedos de Creche, Manual de Orientação Pedagógica, produzido pelo Ministério da Educação, a forma como o educador interage com a criança e seu agrupamento infantil, ou seja, a relação corporal que estabelece, que envolve corpo e olhar, pode facilitar ou dificultar o diálogo. Na rotina das escolas, por exemplo, se deseja agregar e estar junto às crianças, o educador precisa assumir uma postura corporal aberta, revelando disponibilidade, para interagir com o grupo que representa uma forma de comunicação facilitadora. Sim. Manter uma expressão facial neutra. Não. Observar com atenção o comportamento das crianças sem incluir no grupo. Não, ele deve se incluir. Evitar olhar diretamente, pelo amor de Deus. Estabelecer vínculo a partir de uma postura que demonstre superioridade. Não, gente, pelo amor de Deus. Nosso gabarito está aí de graça. A de aprovação, né? Com certeza seria a letra A. Gente, nossa apostila tá saindo, tá bom? Vai sair, vai sair, vai sair. Essa semana vamos inaugurar ela e ela vai ficar linda de doer. Esperem e verão. Show. Questão 3. A 7. O planejamento escolar é um processo contínuo que visa fornecer uma estrutura sólida para a educação e o desenvolvimento dos alunos. Nesse sentido, pode ser visto como orientação escolar que dispensa o alinhamento. Não. Momento estático. Nunca. Processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulada à atividade escolar como contexto educacional. Ajuste de cronograma para que os alunos e professores tenham ciência das atividades que devem ser realizadas no ano escolar. Mudança organizacional que apresenta orientações da gestão financeira. Gente, ó, a C e a D tá bonitinha. Mas quando a gente olha, com certeza a letra C se encaixa melhor no que a gente está estudando, né? Aqui só errado anunciado, que é a 3, né? Então, com certeza, terceira, letra C. C de com certeza. Aluno meu não erraria essa. 4. Tá 7. A indissociabilidade, ou seja, não pode haver separação entre ensino, pesquisa e extensão e ensino superior, possibilita desenvolver um trabalho pedagógico inovador. Sendo assim, qual o principal desafio do trabalho pedagógico integrado entre ensino, pesquisa e extensão, ligado à universidade? Lembrando, gente, que a universidade está ligada à comunidade, tá bom? Organizar ações vinculadas com o desenvolvimento de competências, soft skill, junto ao corpo docente. Pensar e organizá-la articuladamente com o contexto social, cultural, político, econômico e ambiental, dialogando com a comunidade, gabarito letra B. Organizado de forma a identificar os diversos locais para a realização das atividades em apoio às comunidades pobres. Direcioná-lo na busca por condições de competitividade. Não. Pensar e organizá-lo em aparatos de desenvolvimento científico, econômico e tecnológico determinados seus agentes externos. Ó, com certeza, a letra B é a que mais se encaixa, porque eu acabei dando o gabarito, né? Letra B. Agora, tem uma palavrinha aqui, gente, que nós vamos descobrir agora. Reconheço que não conheço essa palavra. Estou aqui também aprendendo. Bom, não sou Deus, não sei de tudo. Cadê? Vamos pesquisar ela agora. Essa eu não sabia, não. Vamos lá saber o que é isso aqui.
Soft são comportamentos relacionados com o profissional lidar com os outros e consigo. Competência objetiva, difícil de avaliar, justamente porque são pessoais. Ah, que legal, gente. Aqui está ligado lá, Big Five. Lembra que a gente estudou lá em BNCC, ética profissional? Eu explico isso aqui. Big Five é ligado lá às competências que temos que adquirir, né? Então, soft skill, ela é tão complicada por quê? Porque é algo que é muito pessoal. Então, acaba sendo difícil porque faz parte ali da personalidade da pessoa. Por exemplo, a dificuldade que eu tenho, gente, meu Deus, Jesus me ajude. Tenho que melhorar sempre. É a questão da minha sinceridade, não sei mentir, né? Então, isso é uma coisa a ser pensada, né? Então, temos que trabalhar isso na gente. Então, direitos aqui no site Cinep. Bom, muito obrigado pela colaboração. Show. Top. Mesmo que você não soubesse o significado, você acertaria essa questão pelo contexto, tá bom? Isso ajuda muito, eu uso demais. Na organização da educação escolar brasileira encontra-se os seguintes níveis. Beleza, né? Então, tenho educação básica e educação superior. Lembrando que tem a educação escolar e os níveis de educação. Bom? Então, com certeza, nosso gabarito seria a letra B. Inclusive, gente, uma vez um aluno saiu do grupo por conta disso. Por não concordar com o gabarito. Gente, isso acontece, não é culpa minha, tá bom? Porque não é eu que dou o gabarito, é a banca. Ó, só para não ficar nas minhas palavras, para a gente encerrar esse vídeo aqui maravilhoso. Eita, aula boa, hein, gente? Gostei, amei, caprichada, viu? Ó, existem os níveis da educação. O nível 1 é a educação básica e o nível 2 é a educação superior. Tá bom? E existem as etapas. Aí, etapas são quatro. Vamos lá. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação superior. Níveis são dois, etapas são quatro. E tem umas modalidades que são oferecidas, não obrigatórias, que se encaixam ali dentro da questão da educação básica. Educação de jovens e adultos, educação especial, profissional, indígena, quilombola, educação do campo e por aí vai, tá bom? Quem sabe aí podemos fazer um estudo sobre as modalidades. Nós já tivemos vídeos sobre a educação especial e aí eu posso fazer um vídeo aí só sobre modalidades. É um tema bom, né? Se você quer, colocar aí nos comentários. Show! E última questão maravilhosa para a gente encerrar esse vídeo aqui maravilhoso. Muito bom, de verdade. Show, né, gente? Questão boa. Matéria bom. Ao longo dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, os estudantes se deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se apropriar das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas. Sendo assim, é importante pressionar a família. Não. Investir na simplificação dos processos escolares, flexibilizar os critérios de avaliação, tomando aprovação automática, fortalecer a autonomia desses adolescentes, oferecendo-lhe condições e ferramentas para acessar e interagir criticamente os diferentes conhecimentos e fontes de informação. Com certeza, autonomia sempre dê, né? E, gente, a gente encerra esse vídeo aqui maravilhoso, o último de 2025, 2024, e se Deus quiser, ano que vem teremos muitas outras conquistas, né? Então, como é que funciona a evolução do concurseiro? Você começa estudando, você trabalha para depois ter uma vida que você almeja, tá bom? Então, essa é a evolução do concurseiro. Estuda, trabalha e consegue
o que é, tá bom? A estabilidade. Estamos vivendo esse processo, eu estou vivendo esse processo e eu quero te ajudar também a chegar lá, tá bom? É isso, gente. Deus abençoe, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Até ano que vem, se Deus quiser. Se inscreve no canal, deixa o like, vem fazer parte dessa turma, tá bom? Valor acessível, material de qualidade, graças a Deus, com muitas aprovações, tá bom? Qualquer dúvida, procura aí na descrição do vídeo e entre em contato com o professor, tá bom? Temos turma de conhecimento pedagógico, turma de português e vem fazer parte dessa turma de futuros aprovados. Vamos ter agora o curso de férias em janeiro, você é meu convidado, tá bom? Passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, mas você sempre é bem-vindo aqui nesse canal, tá bom? É isso, eu acho que eu não estou esquecendo nada. E finalizar, né? Você será o próximo aprovado e eu vou te ajudar a chegar lá. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço e fui. Valeu. Deus abençoe. Feliz ano novo. Tchau, tchau, minha gente. Aula top, viu?